Olá, estamos aqui para mais uma resenha teológica e hoje passando a revista o domingo, dia 2 de junho de 2024. Isso aí, já estamos quase chegando na metade do ano e vamos conversar aqui sobre vários assuntos. Falaremos sobre as promessas de Deus, também a ceia, qual a importância da ceia, a história da ceia, e também falaremos sobre o retiro dos jovens e adolescentes. Por isso que estão conosco aqui pastor Israel Belo, pastor titular da igreja, pastor Alcenir Mota, pastor de missões e terceira idade aqui também da Igreja Batista Curuçá, e o nosso pastor para as novas gerações, pastor Davi Mateus. Como sempre, começando cedo, pastor Israel, bom começar às 7 da manhã no domingo, as promessas de Deus. Mostramos que, de fato, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E aí nós podemos imaginar isso de dois modos. Um é dizer, na hora da dificuldade, eu tenho com quem contar. E a outra é dizer, eu não vou passar por dificuldade. E aí nós mesmos aqui, você, quanto tempo você ficou no hospital por causa do seu maravilhoso rim, só que não maravilhoso. Já fui algumas vezes e daqui a pouco irei novamente. E aí eu passei também na quinta-feira, chegamos em casa depois de um almoço, daqui a pouco a minha esposa Rita diz, não estou me sentindo bem. Vai e vem, 39,3 de febre. Aí a gente, como todo mundo faz, não, depois, no sábado no hospital, internação, falou, não! Eu falei, calma, está lá internada, é uma maneira de considerar. E o Alcenir, de igual modo também, viveu aí, está vivendo aí, viveu um drama, continua vivendo também um sofrimento, uma dificuldade, e vocês lidaram com esse assunto também no domingo mesmo, né? Na terça-feira hoje, toda terça-feira eles estudam o Caminho da Espiritualidade. Estou estudando o livro do Ricardo Barbosa, Caminho do Coração. Caminho do Coração. É muito interessante, né, Jael? Porque, coincidentemente, né, aquelas coincidências de Deus, a gente iniciou o primeiro capítulo hoje falando sobre Jó. E a grande questão do livro de Jó, e que o Ricardo Barbosa levanta, é justamente sobre a tese de Jó, de Satanás, né, com relação ao livro de Jó. Quer dizer, Jó é temente a Deus, ele é um crente, porque ele tem tudo, ele é abençoado, e até a questão se levanta a questão do que é bênção, né? Mas na nossa ótica, e a gente vê isso muito nos nossos testemunhos. Qual é o testemunho? O testemunho é, eu fui curado, eu comprei um carro novo, eu comprei uma casa de praia. Então esse é o testemunho de vitória do crente e de ser abençoado por Deus, e isso é questionado nessa questão ali do livro de Jó. E aí a gente se deparou com essa tensão, né? Qual é a nossa motivação em adorar a Deus? Porque a dúvida que Satanás lança é que Jó só adora a Deus porque ele é abençoado. E a gente tem inclusive, a atitude da mulher de Jó vem e endossa o que Satanás está dizendo, né? Amaldiçoe. Pois é, por quê? Eu tinha meus filhos, perdi meus filhos. Eu tinha riqueza, perdi riqueza. Eu tinha um marido famoso, um marido cheio de autoridade, agora está aqui doente, todo cheio de feridas. Então, por que eu vou adorar a Deus? Então, é essa a tensão, né? Então, no domingo eu estava aqui, né, a gente estava aqui adorando a Deus. Aí, de repente, os meus planos, que era de almoçar na casa da minha filha, com a minha esposa, com a minha família, foi tudo por água abaixo, porque a minha filha foi fazer uma corrida e ali no meio da corrida sentiu uma dor de cabeça, foi para o hospital e tal, e estava com AVC e está internada até agora lá. E aí a gente vive essa situação, né? As promessas de Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E muitos estão
né, no nosso meio com essa ideia de que nós não sofremos, né? Nós não passamos por dificuldades, nós não temos, porque o Senhor é o nosso protetor, os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. E eu falei que Deus nos protege. Né? Pois é, e você falou que Deus é o nosso protetor. Aí como é que a gente concilia isso? Porque essa, Israel e Samir, é a vivência de muitos que estão aqui conosco, né? Porque às vezes nós somos os alimentadores disso. Né? A gente vê, às vezes nós falamos uma coisa, não é, Alcine? Mas a pessoa ouve outra. Ela ouve a partir do seu próprio background, da sua própria história de vida, daquilo que está ouvindo o dia inteiro. Pois é, né? Eu acho que a gente tem essa consciência aqui em Itacuruçá, mas a gente também sabe que muitos líderes religiosos hoje pregam, e não é que o outro ouça algo diferente, não, ele está querendo passar aquilo mesmo. Né? Ó, vem para cá e você não vai sofrer mais, seja um crente, né? É essa teologia nefasta que você tem, né, aí combatido, que permeia também muitos né, do nosso meio e que tem levado muitas pessoas a essa crise, né? A essa crise. E porque isso gera culpa, que é o tema de Jó. Né? Jó, sabe por que você está sofrendo? Porque você é um malandro. Você tem uma vida que não corresponde com o seu discurso. Então Deus está dando a você, Jó, a oportunidade de se arrepender dos pecados que você cometeu. Só que Jó não tinha cometido os pecados e doença não tem a ver com os nossos pecados. Então, sofrimento, melhor palavra aí. Eu só vou dizer o seguinte, é muito fino o fio que separa a religião da magia. A magia eu digo uma palavra, eu faço uma oração, eu leio um texto bíblico, eu dou uma oferta, eu faço um dízimo, então tudo se abre como se fosse um mar vermelho fechado que se abre. Isso é magia. Quando, voltando à ideia, a metáfora do Mar Vermelho, quando ele se abriu, foi real, mas a metáfora que nós usamos, o mar se abriu de nós, é uma metáfora, não houve magia, houve apenas Deus agindo. Na magia, Deus não age, nós agimos. E Deus nos obedece, nós comandamos. Na religião, religação, comunhão, amizade com Deus, Ele está, de fato, no controle. Na magia, Ele está no controle, mas eu o controlo. Na religião bíblica, Ele está no controle, eu aceito esse controle. Na saúde ou na enfermidade. Então, voltando aqui ao versículo citado do Salmo, que basicamente é isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando tudo vai bem, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E quando as coisas saem do nosso controle, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E aí, por isso que eu disse que a gente tem que, ou eu digo que a gente tem que olhar isso na Bíblia e olhar isso na nossa vida. E aí nós temos inúmeras manifestações desse cuidado ou dessa proteção de Deus. Mas a gente olha a perspectiva do que está acontecendo agora como se Deus não estivesse sendo nosso refúgio e nossa fortaleza, mas Ele é, sempre. Ele é nosso refúgio e fortaleza e nos deu Jesus Cristo, né? Que está sempre conosco. E nós refletimos na ceia aqui o que vem ser a ceia. E essa presença constante de Jesus, e o Senhor trouxe aqui alguns ensinamentos na ceia. E partindo do primeiro ensinamento, a questão do preparo, né? A ceia do Senhor, o que me chamou muita atenção foi quando o Senhor trouxe os detalhes que Ele preparou, né? Ponto por ponto para a ceia, o lugar. E eu, quando falei isso, o Alcine regalou os olhos, eu percebi aqui, regalou os olhos, porque eu estou de olho aqui na rapaziada, né? O lugar, e sobre o lugar, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do lugar, até o nome dado para o lugar que Jesus preparou para a ceia.
Foi muito interessante porque a cada dia a arqueologia, e tem um texto do UOL, assim, hoje, ridículo, entre aspas, a Bíblia estava certa. Na verdade, né? Porque dizendo que a construção, a expansão da cidade de Jerusalém não foi no tempo de Ezequias, porque está escrito na Bíblia que foi no tempo de Uzias, mas toda a arqueologia dizia que naquele pontinho a Bíblia estava errada. Foi o bisneto dele, Ezequias. E agora eles descobrem vários vestígios de que foi no tempo de Uzias. Né? Então, voltando nesse ponto aqui. Então, eu tenho lido muito sobre Pompeia, muitas descobertas feitas agora em Pompeia, revelações agora, por exemplo, de como as famílias viviam. Então, no Império Romano como um todo, isso influenciava a cultura de Jerusalém, há muitas coisas pagãs presentes em Jerusalém. Ninguém resiste à moda. Ninguém resiste à moda. Todo mundo faz, eu também faço. E pegou Jerusalém também. E uma das modas no Império Romano, greco-romano, era da festa. O cara é bom, porque da hora a festança que ele deu. Já tinha comida do Egito, tinha comida da China, tinha comida do mundo inteiro. Pessoal, que festa, aquilo que é festa. Um dia vai ter uma festa como essa. Aliás, é a mesma coisa até hoje. Mas a ostentação não era quantos seguidores tem no Instagram. Quem deu a festa mais poderosa, né? Começar pelos imperadores. E em Roma, então, em Roma e todo o Império havia um negócio chamado simpósio. O simpósio era o quê? Era uma festa, depois do que tinha uma aula, um discurso. Quando Jesus, por exemplo, vai na casa de Simão, o curtidor, você observa que ele tomou a palavra. Como assim tomou a palavra? Está numa festa? É porque a segunda parte da festa, o momento da festa, do simpósio, era o discurso, era uma aula do mestre. Jesus estava ali convidado como o mestre. Bem, eu estou me alongando muito, tenho que chegar aqui ao ponto. Então, uma questão é, que casa era aquela? Então, primeira tese, Jesus onisciente, onipresente, sabia que ia chegar uma pessoa assim, assim, sabia que tinha aquela casa assim, assim, vão lá. É uma tese, respeito-a. A outra é, ele preparou tudo. Os detalhes são muito vívidos. Então, ele preparou. Então, possivelmente, isso é possivelmente, já há um indício arqueológico disso, havia casa de festas. No segundo andar, uma casa de festas, e as pessoas alugavam essas casas de festas. Talvez a pessoa morasse no primeiro andar e alugava a parte de cima, parte dessa, às vezes era aberta, conforme a arquitetura da época, para a festa, como até hoje acontece, com algumas variações. Então, Jesus alugou essa festa. A palavra para este segundo andar, em Lucas, é a mesma palavra para o nascimento de Jesus em Belém. É a palavra catálima. Então, não havia lugar para Jesus nascer na catálima. E onde fica a catálima, onde vou dar a festa? A mesma o mesmo palavra. livro, no final do livro, a mesma palavra. Isso iluminando, uma palavra ilumina a outra. Que Jesus, então, não nasceu numa estrebaria, como se dizia, mas nasceu no térreo de uma casa, porque a catálima estava ocupada, ou porque estivesse alugada para alguém, né? Ou porque um parente já tinha ocupado. E de igual modo a palavra se usa, ou seja, no mesmo livro, Lucas usa catálima. Então foi numa catálima, ali deu aquela festa que eu disse que foi uma ruptura com a Páscoa. A ceia de Jesus não tem nada a ver com a Páscoa. O significado da Páscoa, nós nos apropriamos desse significado de um modo muito poético, muito metafórico, porque o que Jesus Cristo fez por nós não foi o que Moisés fez pelo povo. Não tem nem comparação. O que Moisés fez pelo povo foi extraordinário. Nas mãos de Deus, libertou o povo, foi magnífico. Mas não deu vida eterna. Jesus morre na cruz, e a ceia lembra isso, é magnífico porque nos dá
a vida eterna. E aí, então, só para tentar terminar aqui, eu penso na ceia, como não sou eu, muitas pessoas pensam, como um recurso. Por isso que eu disse, se Jesus não fosse divino, eu o chamaria de genial. Então, na verdade, o símbolo do cristianismo mais perfeito não é nem a cruz, se eu pudesse usar assim do ponto de vista da comunicação, nem o túmulo vazio, nem as nuvens se abrindo para ele subir ao céu. O símbolo mais perfeito é o pão e o vinho. Porque ali está tudo. Ali representa, sintetiza toda a história do que Cristo fez por nós. E todas as vezes nós lembramos disso. Está claro nos elementos, né? Está claro também na mensagem, no texto bíblico, e nós sempre celebramos, relembrando, né? Eu vou ousar, eu nunca disse o que eu vou dizer aqui agora, vou dizer pela primeira vez. Sem a ceia do Salvador, não haveria cristianismo. Enquanto uma religião, um conjunto de regra e adoração. Porque ali é que nós sintetizamos todo o nosso culto. E se esquecer a cruz, do ponto de vista hipotético, obviamente, para mostrar a força, o poder da celebração da ceia do Salvador. Jesus que inaugura a ceia, Jesus né? inaugura. Nunca houve nada exclusivamente cristão. E é muito interessante, né, você abordou essa questão da união, né? Um dos aspectos que você tratou no culto das 9, que é essa união que a ceia traz, e aí aquela crítica que Paulo faz à igreja de Coríntios, onde uns chegavam, faziam aqueles banquetes, aí depois que os trabalhadores chegavam, e aí não participavam daquele momento, e aí a gente trazendo para o nosso contexto, né, o nosso dia a dia, a ceia faz isso, desaparece os cargos, né, e você mencionou isso, né, aqui não tem general, aqui não tem coronel, aqui não tem suboficial, aqui não tem sargento, aqui não tem isso nem aquilo, porque a ceia nos torna todos iguais. E foi muito interessante, porque logo no segundo culto, quando num dos aspectos da ceia, você fala sobre o anúncio da obra de Jesus, e a gente tinha aqui uma figura, né, que normalmente não frequenta os nossos cultos, uma autoridade aí. E aí eu ouvi alguns outros comentários, né, com relação a isso, como é que seria isso, como é que seria essa apresentação, porque você no primeiro falou da gente se despojar dos títulos, e agora a gente, numa situação que é atípica, existem outras igrejas que até essas figuras são mais, né, frequentes, mas aqui não, aqui foi uma... E aí eu falei, cara, como é que eu... Aí eu procurei passar logo a bola para você, né? Eu falei, ó, faz esse momento aí, porque aí você... E foi muito interessante, né? Eu guardei isso, né? A maneira como... Porque você falou do nome da pessoa e depois você aproveitou essa questão da função do anúncio da obra de Jesus, que essa pessoa, né, na posição que ela ocupa, ela tem essa responsabilidade de fazer o anúncio da obra de Jesus, assim como o outro, ou seja, essa uniformidade, né? Então, independente da patente, independente ali da posição, e foi muito interessante porque você foi provado naquilo que você pregou no culto anterior. Gente, você tem que assistir o culto das 11, você vai entender o que o pastor Alcemir falou, né? E quando a assessoria fez um contato comigo, eu disse, olha, nós não destacamos ninguém nos cultos. É uma prática nossa. Não queremos isso não, etc. E tal. Mas quando chegou um entourage. Chegou ela e acompanhada de toda a sua equipe, que eles chamam de gabinete, né? O gabinete dessa vereadora. Mas ela gostou, isso que a gente fica, não é? Vai ficar bem claro, né? Senão a gente passa a cultuar a pessoa, né? E deixa de cultuar a quem nós devemos. Eu achei muito interessante, né, Jael, esse desejo dela agradecer a Deus, né? Pelo aniversário. Vai ser até amanhã, né? Faz aniversário amanhã. Então foi muito interessante perceber esse desejo de estar aqui na igreja com esse sentimento de agradecimento. Agora, Samir, os nossos adolescentes e jovens não participaram de nada disso, não sabiam de nada disso. Não participaram da ceia.
Nem da ceia, nem de da nada. ceia, nem de nada. Nós vamos repreender aqui agora, acabou de chegar. Eu quero você, como irmão mais velho, repreenda. Viu que você é irmão mais velho, ele tá porque eu sou jovem. Estava com jovem. Eu estava com Onde estava a rapaziada, Davi? Como é que foi lá? Estávamos em Guapimirim, no sítio Recanto Ideal, no retiro da nossa juventude, que aconteceu de quarta a domingo. Foi uma bênção. Quarta a domingo? Isso, povo animado. E eu constatei uma coisa: eu não sou jovem. Eu achei que eu fosse, mas definitivamente eu não sou, porque a gente voltou no domingo exausto e a turma aguentaria lá mais 3 dias sem dormir, brincando. Mas foi um tempo muito, muito especial. Retiro, quem participou sabe que é um tempo assim inesquecível nas nossas vidas. Então a gente tem a oportunidade de levar muitos adolescentes jovens que nunca estiveram em um retiro, então foi muito bacana. E assim, o meu olhar ali é duplo, né? A gente se alegra, né? Eu quando vi eles assim mais à distância, reunidos, conversando, brincando, eu me alegrava muito de ver que a gente tinha ali jovens, né, que assumiram um compromisso com Cristo. Alguns jovens que já estavam aqui decidiram ali no retiro se batizar, e a gente domingo já vai começar uma classe para pegar esse grupo que se decidiu lá no retiro. Mas também de ver os nossos jovens que já estão aqui servindo. Isso é muito bacana, porque eu até disse isso, eu quero destacar isso aqui. Quando nós voltamos, né, no domingo à noite, as famílias estavam aqui aguardando, muitas famílias vieram até mim. Olha, eles adoraram, parabéns pelo seu trabalho. E eu preciso reconhecer que no retiro e em tudo que a gente faz na juventude tem uma equipe de jovens que aprendeu a fazer isso aqui na igreja. Então eu digo para vocês, olha, eles fizeram a inscrição, organizaram a logística das malas, do levar para o ônibus, da questão médica, e eles fizeram tudo isso. O meu papel ali foi só acompanhar, dar alguma ajuda se eles precisassem. Então, realmente tem uma equipe muito bacana de comunicação, que fazia lá uns vídeos muito legais. Enfim, um tempo muito inesquecível. E o que a gente fica feliz, porque retiro também é bagunça, né? A gente tem a guerrinha de quarto, pasta de dente, às vezes uma bomba, né? Isso não muda, não é? Então, isso faz parte, isso é legal, mas o que me deixa mais feliz é saber que eles saíram de lá entendendo que o mais importante é um compromisso com Deus, né? Um Deus que transforma a nossa vida, que muda a nossa realidade. Então, isso é o mais importante. E, além disso, eles brincaram, jogaram bola, vôlei, piscina. E então, foi muito bacana. E também temos muitos cultos, né? Toda parte do louvor e a palavra. Quem esteve pregando, qual foi a temática também? Então, no nosso retiro sempre existe um tema, né? O tema do retiro foi Em Construção, que é o tema do ano da nossa juventude. E a gente teve lá 2 dias com a gente, na quinta e na sexta. O pastor Rian, que é o pastor da juventude da PIB da Abolição, querido, ele já tinha vindo aqui pregar no nosso culto de sexta, teve com a gente esses 2 dias, e no sábado, última noite, a gente tem aquele clássico culto da fogueira. E aí nesse culto, então, eu dirigi ali o momento da palavra. Então, realmente muito impactante. A gente sabe que o retiro tem essa questão que gera, não é? O ambiente, ele gera uma questão também emocional que contribui. Mas então agora a gente tem um trabalho com essa volta, né? De lembrar Mas que... eu só queria dizer, Davi, o seguinte: às vezes a gente pode pensar assim, eles vão lá na emoção, querem se batizar, etc. e tal. Mas acontece a mesma coisa com adultos. Então, essa percepção é inadequada. Eu acho que só dizendo ânimo, né? Porque isso acontece com adultos. Gente, quantos adultos nós batizamos aqui e não permanecem, e né? não permaneceram. Razões mais diversas, talvez falha nossa. No meu caso, eu quero dizer que a nossa tarefa é anunciar o Evangelho. Sim, sim. E é claríssima a Bíblia, absolutamente clara. Creu, seja batizado. Nós ainda criamos um hiato, damos um cursinho ali, mas isso não é bíblico.
Novo Testamento não tem cursinho, não tem catecumenato, para usar a expressão, que só foi gerado na igreja a partir do século III, meados do segundo para o terceiro século. Com boas razões, não estou dizendo que estavam errados, não, mas se nós formos rigorosamente bíblicos, criou no mesmo dia, é batizado. Né? Agora, eu também te disse para uma pessoa aqui, que dá aula para os juniores, né? Quem pode julgar o coração de um junior? E quem pode julgar o coração de um adulto? Não é? Então, já tive casos aqui, no caso específico de batismos, tinha lá uns 8 ou 9. Aí eu, no meu coração, disse, esse vai ficar, esse vai, esse não vai, esse não vai. Não acertei nenhum. Quem eu achava que ia ficar não ficou nem 3 meses. Quem eu achava esse cara aí, eu acho que não. Experiência nenhuma, não creio coisa nenhuma. Está aí até hoje. Quem julga o coração? Então, a gente, nós somos humanos, né? Mas, enfim, a gente vai fazer o cursinho com todos esses que né, se decidiram, porque a gente também quer que eles entendam, né? Porque a vida é muito fácil a gente viver essa vida num retiro, onde está todo mundo ali, e muitos vivem realidades familiares muito complicadas, né? Então eles vão enfrentar esse desafio de serem os únicos nas suas famílias que tomaram essa decisão. Então nós precisamos, como igreja, apoiá-los e mostrar para eles que a gente está aqui para caminhar junto com eles, né? Porque é uma caminhada que não é fácil para nenhum de nós. Então a gente quer dizer para eles e mostrar, olha, a gente está aqui para continuar caminhando com você. Ali a gente dá o primeiro passo, né? E os passos são até o dia da nossa morte a gente vai continuar caminhando. E algo que eu acho muito precioso em nossos retiros aqui com jovens adolescentes e que também tem sido um campo evangelístico, algo que Deus tem nos dado, né? Nós tivemos mais de 200 jovens adolescentes. 210 jovens adolescentes. Quantos visitantes? Tem uma ideia mais ou menos? Muitos visitantes. Creio que entre uns 40 e 50. Que eles vão para o retiro a convite dos seus amigos. E alguns deles já convidaram para vir na igreja, não vieram, mas vamos no retiro, eu vou. E ali recebe a palavra de Deus, né? Algo precioso. Então, pessoas que talvez não viriam à igreja e recebem ali a palavra de Deus no retiro, que nós temos vários cursos durante o retiro. Tem toda a parte da comunhão, toda a parte da animação, das brincadeiras, do esporte e muita palavra de Deus também. Eu acho que o legal do retiro também é isso, né? Quem não está acostumado com esse ambiente da igreja pensa que o jovem cristão não se diverte, não é alegre, né? Porque só não pode. Então as pessoas ficam assim surpresas de ver um ambiente de muito carinho, de muito alegria, respeito e também de muita alegria. A gente muita brincadeira, muita brincadeira. A gente brinca muito, né? Então é um tempo realmente especial. E a gente lá fez um palquinho na hora do almoço, das refeições. Então a gente aprendeu algumas coreografias e na última refeição já foi lançada a coreografia do próximo retiro. Então a gente já sai de lá pensando no próximo, e muitos dizendo, olha, se Deus quiser, no que vem a gente vai estar, vou trazer o meu amigo, vou trazer meu primo. Então foi um tempo muito especial. Agora é recuperar as forças. Não, você. Eles já recuperaram. Eu cheguei aqui para os pais que estavam aguardando, falei assim, amanhã tá todo mundo permitido faltar aula, quem estuda de manhã, hein? Mas uma turma toda já foi para a escola, já recuperaram as forças. E vocês perderam o sermão aqui do pastor Samir sobre missões. Falou sobre o quê? A pergunta que foi lançada é se a missão é nossa, a missão da proclamação do Evangelho, a missão de evangelizar o mundo, se é de cada crente. E primeiro que eu já vou respondendo, e respondi sim. E dada por quem? Por Jesus Cristo. Nós pegamos algum texto, Jesus Cristo nos dando, então, como Atos 1:8, outros textos nos dando a missão de proclamar o Evangelho de salvação ao mundo todo. Mas eu trabalhei principalmente 3 barreiras, o que faz com que os crentes não venham proclamar, não venham cumprir essa missão. Primeiro, a questão de uma cristologia errada. Se nós temos uma cristologia errada, uma cristologia limitada,
a nossa missiologia também vai ser limitada. Se a minha compreensão do Senhor não vencer ser plena, completa realmente quem é o Senhor, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz por mim, a minha missiologia, a compreensão dessa missão vai ser limitada também. Então nós trabalhamos bastante essa questão por uma cristologia correta. Uma cristologia correta me mostra a plenitude dessa missão. Então a questão da cristologia errada, ou então uma cristologia que tem um déficit muito grande, ela prejudica na compreensão da minha missão. A segunda questão foi a consciência e o foco. Muitos crentes não cumprem a sua missão porque não têm a consciência dessa missão ou não conseguem ter o foco nessa missão. Trabalhamos bastante ali os 10 mandamentos de como ter o foco na missão. Foi algo muito interessante. E por fim, um outro problema que nós temos na comunicação do Evangelho, na proclamação da missão, é a questão da contextualização. Então, uma contextualização que ela é feita de uma forma errada ou ela não é feita, porque, sendo bem sintético aqui, a contextualização é passar a mensagem de uma forma inteligível. Muitas vezes a nossa mensagem não é inteligível. A questão da linguagem limita muito, então, tanto no campo transcultural, tanto aqui próximo. Então, a gente trazer uma mensagem inteligível. Então, a questão da contextualização também foi algo que nós trabalhamos como uma barreira para proclamarmos, então, a missão a todas as pessoas. Bom, e no culto da noite, o pastor André voltou ao tema da proclamação. Ele, inclusive, tinha planejado falar sobre sofrimento, mas na proclamação, e nós temos essa responsabilidade mesmo. Você pode ver o sermão do pastor André, também nesse mesmo canal, e cada vez mais, inclusive na ceia eu mencionei esse aspecto, e ele reforçou de bom modo também essa nossa responsabilidade, que a ceia nos convida à proclamação. Como é que vamos reter aquilo que nós recebemos? Eu sempre conto uma história que eu aprendi como real, a pessoa testemunhou para mim realmente, que um casal de missionários foi a um lugar muito distante, no caso Albânia, um recanto, uma aldeia muito distante, de difícil acesso, e chegou lá, pregou o evangelho para o chefe da aldeia, que se converteu, toda a aldeia se converteu, porque isso é comum nessas culturas, e quando o missionário foi voltar para casa, o chefe perguntou: diz-me uma coisa, estou com uma pergunta aqui, quando é que foi que Cristo morreu mesmo? Já tem quase 2000 anos. O que eu faço com os meus parentes que não ficaram sabendo disso e que morreram? Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade de proclamar o Evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Por isso você precisa ter consciência, eu preciso ter consciência da nossa missão, aonde nós estamos. Deus nos colocou ali, onde nós estamos ali é o nosso campo missionário, onde nós estamos existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, com a direção do Espírito Santo de Deus, com a graça de Deus, ali onde Deus nos colocou, onde você está, onde eu estou, ali nós somos os missionários para a glória e honra do nome de Jesus, e que Deus continue abençoando as nossas vidas, que Deus abençoe sempre a sua casa, seu lar, a sua família.